Contraponto Cinema está começando agora. E a nossa dica da semana para você é um filme que não está mais em cartaz, mas você pode encontrar com uma certa facilidade, porque foi um grande sucesso. De 2002 é o filme alemão Goodbye Lenin, que foi aqui distribuído no Brasil como Adeus Lenin. É um filme imperdível. Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Oh, Alex. Ist schon soweit? Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten. Ein zweiter Infarkt wird sie nicht überstehen. Und das hier? Mama soll ihr Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat, ja? Ist das nicht dein Ernst? Doch. Auf tapferen 79 Quadratmetern. Die DDR lebt weiter. Auf Weltniveau. Dirigido pelo Wolfgang Becker e com a participação do Daniel Bru, que é um grande artista e contribuiu e foi determinante para o sucesso desse filme. Zé Luiz, você gostou do Adeus Lenin, né? Esse é um dos melhores filmes que eu já vi. Né? Eu sempre começo falando isso aqui, né? O telespectador fala, nossa, esse cara gosta, mas a gente seleciona muito bem os filmes para apresentar para o nosso telespectador. E Adeus Lenin é muito bem feito. Né? E o Daniel Bru, né, esse ator que apareceu aí antes, esse aí, ele é um cara que só faz filme bom. Se você vê o Daniel Bru, o nome dele, né, no anúncio do filme, pode assistir, porque ele só tem feito filmes excelentes. E é um filme que trata de uma questão muito interessante, né, que foi a queda do Muro de Berlim e a incorporação da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental. O filme começa assim com uma história da infância dele, né? Uma família na Alemanha dividida entre a área de influência socialista e a área de influência do capitalismo norte-americano, que caracterizou, né, o mundo bipolar do pós-Segunda Guerra Mundial. E ele é bem interessante porque ali os dois regimes tinham Berlim como a vitrine, né, das suas promessas. E até que a Berlim Oriental vai entrando num declínio, né, econômico, e que isso vai refletindo um descontentamento das pessoas, né, e que tem uma reviravolta no filme que é fantástico. É fantástico. Mas assim, eu acho que é só importante situar o nosso telespectador para essa história, porque ela se passa depois desse momento da infância, da família, né, onde o pai acaba se mudando para o outro lado do muro. E então a família é uma família monoparental, né? Onde a mãe cria os filhos sozinha e ela é casada com o regime socialista, como dizia o próprio filho. Né? E a história depois passa para o período de 40 anos de comemoração da RDA. E o Daniel Bru, o personagem que chama Alexander, ele vai para um manifesto, um protesto contra o governo, e a mãe, o vendo participar desse protesto, sofre então um ataque cardíaco, fica 8 meses em estado de coma e perde esse episódio, que foi a queda do Muro de Berlim. Quando ela retoma do coma, o médico adverte a família que ela não pode sofrer nenhuma emoção forte, senão ela pode morrer. Essa é a trama do filme. E ela é socialista, então ele mostra o jornal para o médico, essa cena é muito interessante, né? O médico está aí, ele mostra o jornal para o médico e fala, olha, mas será que isso aqui não é emoção suficiente? Porque ela é uma socialista, ela acredita e trabalha, convicta e trabalha, né, para a construção do socialismo. E ali no jornal está lá, olha, acabou o socialismo, né, caiu o muro e etc. Então, o filme é de uma sensibilidade. Eu lembro, a primeira vez que eu vi esse filme, né, mas eu chorei, porque ele fala muito desse sonho, né, de uma sociedade igualitária, onde as pessoas todas comemoram, trabalham, né, e são felizes, e essa busca, né, e como que essas experiências do socialismo real, né, num primeiro momento fracassaram, mas que não significa que a gente deva desistir da construção de uma sociedade livre, igualitária, onde todo mundo seja feliz, tenha saúde, educação, moradia, etc., que é o sonho socialista, né, sempre renovado por outros caminhos, né, que eu vou devem ser aproveitar esse seu buscados. comentário, Zé Luiz, já que a proposta do programa Contraponto Cinema é oferecer para o nosso telespectador um pouco de filosofia, de sociologia, né, para enriquecer a nossa análise e o nosso aproveitamento dessas grandes obras de arte que o cinema é capaz de produzir. Queria que você comentasse sobre a ideia
comunista, do Alain Badiou. Porque Pois tem um livro fantástico exatamente, que chama A Hipótese Comunista, né, onde ele trabalha, ele começa o livro falando de uma equação matemática, né, de Fermat, que vários matemáticos durante décadas tentaram comprovar aquela hipótese matemática e não conseguiam. E iam trilhando caminhos diferentes, buscando equações distintas para comprovar aquela hipótese, não conseguiram, até que, depois de tantas tentativas, eles conseguiram. E ele usa essa ideia justamente para falar do comunismo, né? O que é o comunismo? E aí, bom, ainda mais nessa época de eleição e tudo que passou aí, as pessoas começam a falar, comunista é isso, é aquilo, e ninguém sabe o que é comunismo, nunca leu a respeito, só tem ódio no coração. Mas a ideia do comunismo, a sociedade comunista, é uma sociedade sem Estado, né? Uma sociedade sem poder, sem hierarquia, sem governo, sem patrão, sem empregado, uma sociedade de pessoas absolutamente livres, é uma sociedade ética, né? Mas para se chegar a essa sociedade, você teria que passar pelo Estado socialista. E essa primeira tentativa não deu certo. E aí o Badiou fala, olha, não é porque a primeira tentativa não deu certo que a gente vai desistir dessa hipótese, da hipótese comunista, ou seja, de uma sociedade livre, de pessoas iguais, onde todo mundo seja feliz, onde todo mundo seja absolutamente livre, onde não tenha mais governo, mais dinheiro, mais hierarquia, mais patrão, mais empregado. E mesmo que isso possa parecer um sonho, uma utopia, né, ao nos dirigirmos para essa utopia, a gente pode construir coisas muito melhores do que a gente foi capaz de construir até agora. Gente, quantas hipóteses cristãs fracassaram, né? Nossa, já pensou se as pessoas tivessem abandonado o cristianismo por causa das experiências? A Inquisição, as torturas. Ah, vou desistir do cristianismo porque, né, a gente teve a Inquisição. Não, a hipótese cristã, né, a ideia do cristianismo é muito bonita, é amar, né, e a gente não pode desistir do amor, né? E é até esquisito, né? Tantas pessoas se dizem cristãs e odeiam tanto, né? Mas isso aí é uma outra conversa. Mas eu queria só, rapidamente, colocar uma coisa que eu acho interessante para o telespectador pensar no filme, é que esse filme, ele está numa época, né, que vai o fim do muro, em 1989, ele precede, passa por essa queda do muro, onde a Alemanha, ela estava dividida em duas, uma Alemanha capitalista e uma Alemanha socialista. E Berlim, que está dentro da Alemanha socialista, era dividida também, simbolicamente, porque era a capital da Alemanha, dividida entre uma área de controle norte-americano, francês e inglês e uma outra área de controle soviético. E o muro dividia essas duas áreas. E você tem ali dois projetos de sociedades, né? E esses projetos ainda repercutem na Alemanha e na Berlim até hoje. Antes de falar desse saudosismo oriental, né, que eu tenho certeza que você vai chegar nesse ponto, Zé Luiz, eu queria falar um pouco sobre como o filme retrata essa euforia, né, por uma experiência capitalista e a frustração que vem depois, que é o saudosismo que a gente vai chegar. Mas, assim, como o filme retrata isso, eu acho que você podia comentar um pouco, como, por exemplo, na questão do emprego da personagem, da filha, né, dessa mulher, dessa senhora que é casada com o socialismo e que, com a queda do muro, ela vai trabalhar no Burger King, né? Ela abandona a universidade e vai arrumar um emprego, mas um emprego que vai permitir que ela consuma. Então, assim, tem toda uma lógica de valores que é transformada e que o filme retrata isso muito bem. Sim. E aí é justamente interessante. Você passa de uma sociedade onde, se pegar a sociedade cubana hoje, né, 87% das pessoas em idade, né, de universidade têm curso superior, etc., para uma outra sociedade, que é a sociedade do consumo. E aí eu acho que tem um lance muito interessante. Quando cai o muro, e o Zizek trabalha isso num dos livros dele, sobre quando ele fala a questão do real, Bem-vindo ao Deserto do Real, o livro. Né? Ele fala, olha, no mundo socialista, as pessoas tinham saúde, educação, moradia, etc., e tinham tempo para se recolher à sua vida privada. E o filme desmistifica um pouco isso. Uma ditadura comunista. Não é nada, pessoas que tinham sua vida, seu trabalho, viviam, né, amavam. Casa de campo, Zé Luiz. Tinha casa de campo, que aliás é em Cuba, nós temos amigos em Cuba que tem casa de campo. O cubano tem casa de campo. Né? É interessante isso. Tem uma casa que é da propriedade dele, etc. Deixa eu só fazer um breve comentário. É que uma pessoa, durante a campanha eleitoral de 2014, né, me falou, olha, que ela estava muito preocupada porque ela ficou sabendo
que se a Dilma ganhasse a eleição, as pessoas não poderiam mais ter 3 imóveis, por exemplo, que elas só poderiam ter um para morar. E ela me perguntou, você acha que isso é verdade? Gente, e aí eu ri, né? Nessa hora eu ri, porque exatamente isso. A gente estava comentando de amigos de regime que nós conhecemos tradicionalmente como regime socialista, o regime cubano, né? O filme retrata uma família que vai passar uma temporada na sua casa de campo. Né? É uma bobagem, né? Isso. A gente precisaria... Porque isso é falta de conhecimento, não é uma bobagem. Isso é uma falta de leitura, falta de conhecimento. Né? É sobre o significado de não admitir a propriedade privada dos meios de produção. Guarde esse conceito, que é o que você precisa saber sobre o socialismo. Mas quando a gente fala, eu tenho certeza que algumas pessoas, ao assistirem o nosso programa, vão falar, lá vem esse povo aí com esse papo. Eles não querem, muitas vezes as pessoas não querem nem conhecer, né, o outro. E o filme traz isso, ele desmistifica muita coisa, fala que não é em busca, né, não é em busca da liberdade, mas na verdade do consumo, do prazer, do desejo. O Zizek também aborda muito isso e fala aí, né, do desejo do lado capitalista, né? O que provocou aquele movimento racional. Depois chamado ostalgie, né? Que era uma referência a uma nostalgia aos valores que se perderam junto com a antiga Alemanha Oriental. Não, nós não podemos aqui, nós estamos afirmando que as pessoas sintam saudade do controle, de uma certa repressão, né? Mas que tudo isso existe no sistema capitalista e que a gente não se dá conta. Controle um sistema e repressão altamente controlado, nos estados exatamente, modernos todos. todos. Né? Só que ali tinha outras coisas, enfim, né? As coisas são mais complexas do que esse ódio de falar, né? A ou B, amigo, inimigo. Esse filme você não pode perder, é a dica da semana do Contraponto Cinema. Adeus, Lênin, procure que você vai encontrar com uma certa facilidade. E na próxima semana a gente volta com mais uma dica de cinema para você.